Bom dia, pessoal. Hoje a gente começa um estudo de volumes, dando sequência ao nosso estudo em geometria. Então, similarmente ao que a gente faz com áreas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o volume. Então, o que a gente vai fazer é usar uma noção intuitiva, uma noção heurística do que isso significa. E a gente vai se espelhar no que a gente fez com áreas. Então, lembrando, o que é a área? A área é um número positivo associado a uma região do plano, de tal forma que regiões grandes têm áreas grandes, regiões pequenas têm áreas pequenas. E para a gente conseguir fazer isso, a gente instituiu que o quadrado de lado 1 tem área igual a 1. Esse é o número associado ao quadrado de lado 1. E a gente tentou manter essa relação de ordem comparando as demais figuras com esse quadrado. Então a gente vai usar uma definição muito parecida para volume. A gente vai, na verdade, trocar pouquíssimas palavras, né? Olha só, o que é o volume? O volume é um número positivo associado a uma região do espaço que mantém essa mesma relação de ordem, né? Uma definição importante, pessoal, é de que regiões do espaço que têm o mesmo volume são chamadas de regiões equivalentes, beleza? Então, muito parecido com o que a gente fez com áreas, tá? Quando a gente falava de equivalência de figuras, a gente estava querendo dizer que duas figuras tinham a mesma área. E o que a gente fez no caso de áreas era determinar que o quadrado, o número associado, esse número positivo chamado área, para o quadrado era igual a 1, o quadrado de lado 1. E o que você vai fazer no volume? Se você tiver alguma esperança de manter essa relação de ordem, né, estabelecer esse valor base, você vai ter que escolher uma figura razoavelmente simples e determinar que ela é a unidade de medida do espaço, volume, né? Então, no caso tridimensional, quem faria o papel do quadrado? Se você pensou cubo, me parece uma extensão razoável do quadrado, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir que o cubo de lado 1 tem volume igual a 1. Aí eu coloquei uma observação, a gente vai falar um pouquinho de conversão de unidades, tá? Mas esse cúbico que a gente usa na unidade de medida, olha só, um cubo de lado 1 metro tem volume igual a 1 metro cúbico. Então é por isso que a gente usa esse 3 em cima do metro, né, da unidade, por isso que a gente fala cúbico, porque isso remete ao volume do cubo, tá? Então, assim, para a gente manter essa relação de ordem, muito parecido com o que a gente fez com a área, você poderia imaginar que se você pega um cubo de volume 1, pega um outro cubo de volume 1, junta um no outro, você justapõe esses dois cubos, você vai ter uma figura com volume igual a 2, a soma dessas duas figuras que você acabou de justapor. Então isso estabelece uma relação de ordem, né? Nessas figuras tridimensionais. E aí você pode fazer isso montando várias figuras usando somente cubos, né? E calculando o volume de todas elas, né? Só que assim, a gente não vive no mundo do Minecraft, então a gente vai precisar calcular volumes de figuras às vezes mais complicadas, né? É, então, não necessariamente as figuras que a gente vai calcular o volume e calcular outras propriedades são formadas por cubos de lado 1. Pode ser cubos de lado fracionário, pode ser que nem seja formado por cubos. Uma esfera, por exemplo, não é formada por cubos. E mesmo assim a gente vai conseguir comparar o volume de uma esfera com o volume de um cubo. Ou seja, calcular o volume de uma esfera em metros cúbicos, por exemplo. Né? Isso é comparar com o volume de cubos. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Calcular esses volumes. Então, primeiro, vamos colocar algumas formulinhas que permitem a gente calcular volumes de figuras bem comportadas, de certa forma, assim como o cubo é. Então, tente começar a definir as figuras que eu vou passar aqui para vocês com base nas propriedades delas, e não apenas como elas se parecem. Tá? Então, no caso de um cubo, o cubo é um poliedro. A gente vai dar uma definição mais precisa do que é um poliedro mais à frente. Ele é formado por 6 faces quadradas. Então, como consequência, todas essas arestas aqui, que formam um ângulo reto 2 a 2, têm a mesma medida igual a L. Então, isso aqui é um cubo. Tá? E o que você pode pensar para decompor um cubo, né? Você pode pensar que ele é formado por vários quadrados, uma pilha de quadrados justapostos. Então é como se você, para calcular o volume do cubo, fosse calcular a área do quadrado lá da base e multiplicasse pelo tamanho da pilha.
de cubos que aparecem. Então, nessa ilustração que eu coloquei aqui à esquerda, você tem aqui, lá na base tem um cubo verde, tá vendo? Um quadrado verde, medidas L e L são os lados, e o cubo também tem a altura igual a L, quer dizer, a mesma medida dos lados da base, né? Então, para você calcular o volume dessa coisa, basta você calcular a área da base e multiplicar pelo número de camadas, ou seja, multiplicar pela altura dessa figura, né? Então, fazendo essa conta rapidinho, olha só. Coloquei aqui, o volume do cubo deve ser a área de um quadrado multiplicado por quantas camadas tem, né? Ou seja, L camadas. Então, a área do quadrado, como a gente já estudou, é L ao quadrado, né? Bem sugestivo. E se você multiplica por L, o resultado é L ao cubo. Então, assim, não tem desculpa para esquecer qual é o volume do cubo, né? Tá na palavra cubo, é L ao cubo. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente, quando tem o expoente 3 aqui, a gente fala que o número está elevado ao cubo. Beleza? Para você nunca mais esquecer como é que calcula o volume disso. Então, agora a gente vai classificar um outro tipo de figura que a gente vai trabalhar bastante, chamado paralelepípedo reto retângulo. Aí agora você vai olhar e falar, nossa, ele com certeza inventou isso, olha o nome dessa figura, né? Na verdade, pessoal, cada uma das palavras que aparece nessa expressão aí tem um significado. Apesar do nome meio esquisito, né? Essa figura ela é uma pilha de retângulos, que não são necessariamente quadrados, né? Então, assim, paralelepípedo significa que as faces são todas paralelas entre si, são todas retangulares e todas formam ângulos retos entre si. Então, é por isso que tem esse nome, paralelepípedo reto retângulo. E é uma figura parecida com isso. Se você pegar, por exemplo, uma resma de papel, o formato que ela vem na caixinha lá, é o formato de um paralelepípedo, são vários retângulos empilhados, né, bem retinho. Eu não sei se você já viu uma rua de paralelepípedo, a gente chama rua de paralelepípedo porque ela é formada, ela é pavimentada com essas figuras aqui que são paralelepípedos, tá? E como é que você faria para calcular o volume dessa figura? A gente vai usar a mesma ideia que a gente usou no quadrado. Você vai calcular a área do retângulo da base e multiplicar pela altura, porque forma um ângulo de 90 graus com o plano da base, né? Você vai multiplicar pelo número de camadas que tem esse paralelepípedo reto retângulo, que a gente chama de altura. Então, se você repetir esse mesmo processo, você calcular o retângulo aqui embaixo, multiplicando pela altura, e essa formulinha aqui é quase tudo que a gente vai estudar de volumes de sólidos esse ano passa por algo muito parecido dessa forma. Então, você não precisa gastar muita memória RAM memorizando fórmulas. São pouquíssimas, tá, pessoal? Só que assim, não vamos escrever desse jeito não. Esse jeito que eu escrevi praticamente sem vogais, né? O mesmo raciocínio vai ser usado em muitas outras figuras. Essas figuras são imaginadas como se fosse uma pilha de cópias da base. Então, olha só esses exemplos que eu trouxe aqui. Eu não dei a definição precisa do que é um prisma e o que é um cilindro, eu só estou colocando como exemplos mesmo. Mas olha só, essa figura aqui da esquerda pode ser imaginada como uma pilha de cópias dessa outra figura azul aqui, tá vendo? São todas iguaizinhas. O cilindro é a mesma coisa, é como se fosse uma pilha de círculos, um em cima do outro, tá vendo? Esse outro prisma aqui é como se fosse uma pilha de triângulos, ó. Um em cima do outro. Tá vendo que é sempre a mesma figura? Então a gente consegue usar uma estratégia muito similar à do quadrado. Basta você calcular a área de uma dessas figuras e multiplicar por qual o tamanho dessa pilha, ou seja, qual é a altura desse sólido. Então, nesse caso, a gente formulou uma fórmula, né, uma expressão, que permite calcular o volume de todas essas figuras que você nem sabe a definição ainda, mas você já sabe que vai ser calculado assim. Porque é um certo número de camadas, H, multiplicado pela área da base. Então eu já leio essa fórmula assim, ó, volume é a área da base vezes a altura. Eu estou calculando o volume de uma pilha. É isso. É praticamente a única fórmula que a gente vai ter em volume. Essa aqui você guarda no seu coração. E se essa figura tivesse um pouco inclinada, tivesse com cisalhamento, o que você faz? Tipo uma torre de Pisa, né? Pessoal, a ideia é muito parecida com a de área, tá? Se você está usando essa palavra altura, você está pressupondo que esse segmento de reta que liga esses lados
essas faces paralelas dessas figuras, forma ângulo de 90 graus com a base. Então, olha só, esse cara que eu estou colocando uma seta enorme aqui, não é a altura. A altura é aquele que forma ângulo de 90 graus com a base. Beleza? Então você tem que levar isso em consideração para você calcular o volume dessas figuras cisalhadas, tá? Esse cara aqui a gente pode chamar de paralelepípedo oblíquo. Ele não é reto, né? E as faces não são todos retângulos, né? Então, para a gente justificar que essa fórmula funciona também para o paralelepípedo, a gente usa de novo o princípio de Cavalieri, o mesmo que a gente usou lá em áreas. Então, o enunciado do princípio de Cavalieri é muito parecido. Duas figuras que estejam entre dois planos paralelos, se elas tiverem a seguinte propriedade, de que todos os outros planos paralelos que você usar para cortar, essas figuras vão produzir a mesma área na seção, então esses dois sólidos iniciais têm o mesmo volume. Você olha e fala, nossa, que enunciado esquisito. Parece realmente um enunciado complicado, mas a ideia é a seguinte, pessoal. Olha para essas duas pilhas. Cada uma das camadas tem a mesma área, não é isso? Você tem exatamente o mesmo número de camadas. Apesar do lado da esquerda estar um pouquinho cisalhado aí, né? Alguém parece que mexeu nessa resina de papel, alguma coisa assim. Mas assim, se o número de folhas é a mesma, se a área das folhas é a mesma, não tem razão para acreditar que os volumes são diferentes. Então o princípio de Cavalieri diz exatamente isso. Se cada uma das camadas for idêntica à camada no mesmo nível, então as duas figuras como um todo têm o mesmo volume, tá bom? E outros exemplos estão aqui, olha só. Se você conseguir. Imagina que essas quatro figuras azuis estejam entre os mesmos dois planos. Aí eu passei um plano no meio que gerou, né, essas figuras vermelhas aqui. Se eu conseguir provar que essas figuras vermelhas, para qualquer plano que eu cortar, têm a mesma área, então essas quatro figuras azuis têm que ter o mesmo volume. É como se você fizesse um raio-x lá da base até o topo, comparando todas as áreas. Se todas as áreas forem iguais, fazendo esse raio-x aí da base até o topo, então quer dizer que os volumes são iguais. Beleza? E esse princípio é poderosíssimo, tá, pessoal? Você consegue usar para calcular o volume de figuras muito esquisitas e muito diferentes também. Olha só, esse é o exemplo mais legal que eu acho desse princípio de Cavalieri que vocês ainda conseguem acessar. Olha só. Compara essas duas figuras aí da direita. A figura da direita é uma esfera, né? E essa outra aqui da esquerda é chamada anticlepsidra. Essa figura é obtida a você pegar um cilindro e retirar dois cones, um de cima e um de baixo, tá? E aí, a partir daí, eu começo a fazer esses planos. Quando eu pego um plano que secciona esse cilindro, olha só onde que ele vai seccionar aqui, nessa área verde. Se você conseguir provar que essa área verde é igual a essa área verde para qualquer plano que você use para cortar as duas figuras, então o volume desses dois caras é o mesmo. E de fato isso acontece. Só que é muito mais fácil, e a gente vai ver adiante por quê, calcular o volume diretamente, calcular o volume da figura da esquerda do que calcular o volume da esfera. Então a gente vai calcular o volume desse e, pelo princípio de Cavalieri, dizer que é igual ao volume da esfera. Então a gente não precisa nem mexer com a esfera, a gente calcula o volume de outra coisa, mas que numericamente é o mesmo volume, né? Então, pessoal, a gente vai usar isso mais tarde, tá? Com mais detalhes. Aqui eu coloquei só uma ilustração de como é que você faz para obter a anticlepsidra, tá? Você pega um volume e você tira esse bicone, tá? De dentro do cilindro e você obtém essa figura aqui. Então, pessoal, o último objeto que falta a gente definir aqui quando a gente começa a estudar geometria espacial é o conceito de área total. Na verdade, ele é um conceito bem simples, tá? Mas de forma heurística, a área total é calculada como a soma da área de toda a superfície que limite a sua figura tridimensional. Aí, talvez você ache um pouco estranho, mas eu tenho umas figuras aqui. Então, no caso de um cilindro, por exemplo, quem são as figuras que limitam o cilindro? Você tem um círculo em cima, você tem um círculo embaixo, e você tem toda aquela região lateral do cilindro. E no caso de um cubo, qual é a região, quais são as figuras que limitam o cubo? Você tem 6 quadrados, né? Pensa num dado, né? Ele tem 6 faces, né? Então você tem 6 quadrados que limitam o cubo. Então, se você tivesse interessado em calcular a área total de um cilindro, você precisaria calcular a área
desse círculo, a área dessa folha de papel aí em volta, né? E somar as 3. E para calcular a área total de um cubo, basta você pensar nesse cubo que a gente chama de explodido, né? Você separa as faces, calcula cada uma delas separadamente e soma esses valores. Aí você obtém a área total do cubo. Então, pessoal, isso já é material suficiente para vocês fazerem alguns exercícios que eu deixo aqui no PDF. E eu já deixo a recomendação de vocês resolverem os exercícios do volume 10, que é de Geometria Espacial, na página 156, os exercícios 258, 259 e 260. É isso, pessoal, e até mais.